Já estamos ao vivo. Esperar o pessoal entrar na sala pra gente começar. O pessoal vai me dando retorno do áudio, se tá bom. Deixa eu fechar aqui. Lá sai com um pouquinho de atraso, por isso que a gente não olha muito. Deixa eu ver o pessoal dar um retorno aqui. Oi, gente, vai dando um joinha aí se o áudio tá bom. Tá ok o áudio? 8 pessoas ao vivo. Dentro de alguns segundinhos a gente vai começar o nosso bate-papo hoje com a doutora Vanessa Barros Pimentel. Já dá pra iniciar? Como é que tá aí, Lu? Aparecendo? Tem 4 pessoas, né? Então tá. Então vamos conversando, gente, então, pra gente poder já ir se aconchegando. Eu convido você a compartilhar essa live com as pessoas que você conhece. Hoje que o assunto é muito importante, um assunto relativamente novo e muito pouco falado entre as mulheres, né? Então a gente vai conversar sobre a pornografia de vingança e o estupro virtual, tá bom? Hoje eu recebo aqui a doutora Vanessa Barros Pimentel, ela que é advogada e vai estar esclarecendo algumas dúvidas referente ao estupro virtual e a pornografia de vingança, né? Então, doutora Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite muito prontamente, né, para esclarecer essas dúvidas. E você, se você tiver alguma dúvida, pode participar através dos comentários. Utilize o espaço ali para fazer alguma pergunta, para postar algum esclarecimento, algum depoimento, tá bom? Então, doutora Vanessa, assim, antes dos suas considerações iniciais, né, a senhora poderia explicar pra gente o que seria a pornografia de vingança e o estupro virtual e qual a diferença deles? Sim, então, primeiramente, obrigada pela oportunidade, né, é um prazer estar aqui nesse projeto que vem tomando, assim, rumos, né, abrangendo bastante mulheres, espero que cresça muito mais. Então, a pornografia de vingança, que é o que a gente vem falando, que seria o revenge porn, ela se caracteriza na conduta de um indivíduo lançar nas mídias sociais imagens de conteúdo íntimo. Não são raras as vezes que existem inclusive conteúdo sexual, né? Como que acontece? Acontece com o intuito de vingança, né? Na verdade, quando o indivíduo ele lança essas imagens, geralmente se trata de um ex-companheiro, de um final de um relacionamento. Então ele faz realmente para humilhar, né? Para diminuir, prejudicar ali a vítima, prejudicar, né? A imagem da vítima. E aí vamos falar mais no âmbito das mulheres, porque 90% dos casos são com mulheres, né? Perfeito. Então seria um ato de revanche, de vingança mesmo, com o intuito de humilhação. E o estupro virtual seria como? O estupro virtual, ele se dá na conduta de um indivíduo que, se valendo dessas imagens, né, ele exige uma vantagem, né? E aí seria, por exemplo, aquele indivíduo que tem a imagem de determinada pessoa e ele passa a tentar ameaçar, olha, se você não fizer determinado ato pra mim, e aí envolve realmente atos lascivos, né? Ela precisa gravar aquele ato, gravar, né? Uma situação em que ela se exponha para que ele se satisfaça sexualmente. Entendi. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele exige, ou você faz ou eu lanço suas imagens, ele se caracteriza o estupro virtual. Tem essa coação, então, tem que ter uma coação. Entendi. Existe uma tipificação penal para esses crimes e qual seria a pena para a pessoa que comete esse crime? Então, em 2018, né, ele foi sim incluído
não exatamente falando nesses termos de estupro virtual, mas assim, foi incluído no Código Penal e existe uma pena que é de 1 a 5 anos. Isso em casos menos gravosos, né? Mas assim, pode ser acrescido de 1 a 2 terços de pena, mas assim, já é um grande avanço. Porque quando se falava nisso anteriormente, a 2018, ele não era um crime. Não era um crime. Né? Ele era uma contravenção, então não havia pena. Hoje sim, o ordenamento jurídico, através do Código Penal, ele já estabelece uma pena para o indivíduo que comete esse tipo de crime. Entendi. Aí no caso a vítima ali, né? Pode ser homem ou mulher, né? A vítima. Pode ser homem ou mulher. A vítima tá passando por isso, né? Ela tá sendo coagida ali a gravar imagens íntimas dela se tocando, introduzindo às vezes objetos no seu corpo, né? Para satisfazer ali aquele desejo daquele agressor, vamos falar assim, né? Como que ela pode denunciar esse crime e obter provas contundentes para o processo para que esse criminoso ele seja penalizado? Então, da mesma forma que hoje é muito fácil para um agressor, para um autor cometer esse tipo de crime, né? Ele se faz da internet, seja do computador, seja do WhatsApp, do celular. Também é muito fácil você obter provas, porque um simples print screen da tela, né? Celular. Isso. Já caracteriza uma prova, né? Essa prova é levada até uma delegacia civil, né? No caso, nas localidades onde tem a delegacia de crimes cibernéticos até ela, não tendo a delegacia civil da sua área, você leva esse material. Eu, como advogada, oriento a fazer uma ata notarial, né? Que é para dar uma veracidade àquele documento. E aí você leva até a delegacia ela vai investigar. Hoje em dia também, da mesma forma que é muito fácil que o autor ele cometa esse tipo de crime, é muito fácil o rastreio dele. Porque toda vez que você entra no computador, que você acessa uma rede de internet, você deixa um rastro, que é o seu RG, que é o IP. O IP. Então, através disso, a Polícia Civil faz a investigação e se chega muitas vezes até o endereço daquele autor. Nossa, interessante. E o que seria essa ata notorial, né, doutora? Notarial. Ata notarial. E como fazer essa ata, doutora, então? Então, é um documento de fé pública, que é lavrado através do tabelião. O tabelião, ele não exerce nenhum juízo de valor em cima desse documento. Ele vai atestar a veracidade daqueles fatos que ele está vendo. Que ele está lendo, que ele está recebendo. E aí é uma prova inquestionável. Assim, uma constituição de prova para juiz, assim, muito aceita, porque ela é vista também no Código Civil, né? Como prova. Interessante, eu mesmo não sabia dessa ata notarial. Então quer dizer que se eu passar por esse crime eu posso fazer prints da tela, gravar vídeos, até conversas com ele, colocar no CD, no dispositivo ali, no pendrive, levo para esse tabelião ele verificar e aí é lavrado então, né? Interessante, muito mesmo. Vamos acompanhar aqui os comentários, se tem alguém já acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, gente, viu? Ó, a Jeane Mendonça tá falando aqui, ó, assunto muito importante. A Jeane é minha vizinha, muito obrigada, tá, Jeane? Alcione, Gilce, o Luiz Fernando, muito obrigado pela audiência, gente, viu? Alex Batista, ó, a psicóloga Laís Cristo tá acompanhando também, obrigada, Laís, ela que esteve conosco aqui semana passada, o assunto também muito importante, bem comentado. O Robertinho, ó, meu amigo Ibrahim, lá da Zona Sul, amiga top, Fernanda Bergotti, que tá acompanhando a gente toda semana, obrigado, viu, Fernanda, pela sua audiência. E a Laís tá comentando aqui, ó, maravilhosas, muito obrigada, viu, nós somos maravilhosas. Assim, antes da gente dar continuidade aqui, doutora Vanessa, eu vou aproveitar aqui só para dar um recadinho, que a gente está nos minutos iniciais, tá? Primeiro, eu gostaria que a senhora passasse o endereço do seu escritório, seu telefone de contato, né, para alguém que precisa da sua orientação posterior à live, tá bom? A senhora pode passar o endereço? Posso. O escritório fica localizado na rua Júlia de Castilho, 252A, no centro de Porto Velho, entre a Dom Pedro II e Afonso Pena, então super fácil de localizar. Para quem sabe onde é o muito antigo Laboratório São Luís, que é bem do lado. O telefone profissional é o 981328889 e estamos aí para atender quem precisar de orientação jurídica. Tá certo, doutora. Então, assim,
Eu vou aproveitar para dar um recadinho aqui, gente, que segunda-feira, dia 29/6, eu vou participar de uma live no Espaço 7 Pilates, com o professor Ricardo Pereira, tá? Eu vou conversar com ele, ele vai passar algumas orientações, gente, para nós que já fomos mamãe, eu no meu caso, para quem tem diástase, né? Que esse músculo aqui da barriga, ele dá um espaçamento devido à gravidez, e aí ele vai passar exercícios para amenizar esse problema, né? E vai estar passando também um treinamento para mim. E aí ele pediu para deixar um recado. Gente, quem estiver acompanhando online segunda-feira, ele vai sortear uma massagem, uma sessão de massagem com o professor Ricardo Pereira, tá bom? Ele é fisioterapeuta. E ele também vai lançar um desafio. Então, assim, quem estiver acompanhando, tá? Corre com a gente segunda-feira para acompanhar lá também, tá? E assim, doutora Vanessa, no caso, voltando aqui para o nosso assunto, eu perdi o meu celular, né? Um dispositivo eletrônico, um pendrive, por exemplo. E nesse dispositivo eu tinha fotos minhas íntimas. Fotos, às vezes, de lingerie, de biquíni ou nua. E aí a pessoa que encontrou esse dispositivo, ela entrou em contato comigo, né? Conseguiu me localizar e tá me fazendo ali a cobrança de um valor, né, monetário para não expor essas imagens. Qual seria o crime aí? Seria a pornografia de vingança ou outro crime? Seria uma ramificação, né, da pornografia, que envolve a imagem, o conteúdo íntimo da pessoa, porém está exigindo vantagem econômica. Seria o que o termo americano diz de sextortion, né, que é extorsão por meio de conteúdo sexual, que não deixa de ser. É uma imagem íntima que ele ameaça divulgar para obter vantagem econômica. Então, assim, seria uma ramificação. Também, a mesma pena que da divulgação das imagens caberia a esse indivíduo que está se utilizando das imagens íntimas de alguém no intuito de obter vantagem econômica. Entendi. Então, assim, a orientação seria também registrar a ocorrência, procurar um advogado, sim, tentar identificar esse criminoso. Exatamente. E caberia até danos morais aí, né? Com certeza. Caberia uma indenização, no caso, e todas as penalidades criminais, né? No caso do primeiro artigo, do primeiro assunto que nós falamos, que foi da pornografia de vingança, eu oriento sempre a procurar um advogado, porque ele vai acionar o site, né? Lá, ele expôs no Google. Aí o advogado ele vai acionar, ele vai entrar em contato com o site, vai peticionar em juízo para que ele seja proibido de retire aquelas imagens. Seja proibido de continuar divulgando, né? Até porque os sites eles têm esse mecanismo, né? Eles sabem o que pode e o que não pode, mas às vezes passa, entendeu? Então, assim, existe mesmo depois dessas imagens eróticas expostas, existe a possibilidade de recolher, sim, né, cessar ali essa divulgação para uma ordem judicial, então, né? Isso. Muitas vezes até nem precisa, só o acionamento do advogado com o site já... é mais simples, então. Isso, mas assim, claro que em determinados momentos é preciso sim acionar o judiciário, né? E aí já caracterizou o dano, a imagem, né? E aí é que se vem já pro processo civil para obter uma indenização. Uma indenização. Eu acompanhei um caso, doutora Vanessa, de uma moça aqui em Porto Velho, tá? Que após o fim do relacionamento, o seu ex-companheiro de posse de um vídeo do casal, né? Que ela, na época, teria, assim, concordado fazer o vídeo, né? Até mesmo para agradar ele, mas, assim, ela não concordou com a publicação, né? De forma alguma. E aí, ele, de posse desse vídeo, ele começou a ameaçar ela, né? Eles tinham um relacionamento afetivo, em divulgar essas imagens caso ela não voltasse. O que ela fez? Ela registrou uma ocorrência na delegacia da mulher, tá? Pediu uma medida protetiva e, assim, pela primeira vez, o que eu não tinha visto ainda aqui em Porto Velho, além dos itens do afastamento do agressor do lar, né, manter a distância de 100 metros, tava lá uma multa estipulada, né, o juiz estipulou de R$1.000 a diária por dia que o conteúdo ficasse exposto no site, porque a intenção dele era criar um perfil no Facebook, colocar o nome dela e expor esse vídeo. Então, assim, a gente vê que a internet não é uma terra sem lei. Existe, né, penalidade para essas pessoas que têm essa intenção de denegrir essas pessoas, as vítimas, com essas imagens, né? Então, assim, foi uma coisa inédita mesmo que eu vi, eu não tinha visto ainda, inclusive desse valor, né? R$1.000 a diária é um valor até alto, né?
E assim, doutora Vanessa, assim, eu vi um caso bem recente, e inclusive ele fez 1 ano agora, dia 14 de junho, que aconteceu em Goiás, né? De uma moça, de uma jovem, que ela foi obrigada, né, como a senhora falou, a gravar vídeos íntimos se tocando e a mandar para um perfil do Facebook, né? Essa pessoa ficava obrigando essa moça a se tocar, gravar e mandar para ele. Devido a toda aquela situação, gente, esses crimes, ele envolve muita depressão, né? Ele envolve ela tentou suicídio, né? E a família, não sabendo o que estava acontecendo, conversou com ela, né? Ela né, não morreu. E aí denunciaram esse agressor, né? No caso, ele tinha 19 anos, esse rapaz, e a alegação dele, inclusive eu fiquei sabendo que ele ainda está preso, foi que o celular dele tinha sido hackeado, né, e o computador tinha sido hackeado, e que não era ele o autor daquelas ameaças, daquela coação. Nesses casos, doutora, assim, a senhora acha que essa desculpa poderia, como é que se diz assim, tornar esse caso impune, por exemplo? É muito difícil porque, como eu te falei, hoje em dia os policiais eles são treinados, né, para fazer esse tipo de investigação. Inclusive, eu acredito que faça parte até da própria academia, né? Então, assim, vai se investigar o IP, quem estava utilizando aquele celular, né? A partir do momento que você coloca um chip no celular, ele é rastreável. Então, assim, eu acredito que não, por ele ainda continuar preso, não seja essa a verdade dos fatos, teria que ter acesso aos autos para dar uma opinião mais elaborada. Porém, assim, eu acredito que essa desculpa não vai colar. Eu pesquisei aqui no site da Polícia Civil, por exemplo, e nós não temos uma delegacia de crimes cibernéticos, que seria a que investigaria esses fatos. Eu fui orientada que, no caso, essa investigação ela ocorre por uma delegacia da área, né? Em alguns casos, ela é encaminhada para a DEAN quando envolve relacionamento afetivo, né? E aí, nesses casos, assim, doutora, não seria eu digo assim, porque eu pesquisei casos aqui em Porto Velho e não achei desse tipo de tipificação. A senhora acha que existe uma impunidade ou as pessoas não estão denunciando? É um crime que não acontece? Eu acredito que a culpabilização da vítima ela influencia muito, porque acaba que, por que você fez esse tipo de vídeo? Né? Por que você se deixou gravar? Então, assim, o medo do julgamento para com a vítima é muito grande. Então, acredito eu que influencia bastante no número de casos que nós temos aqui. Que às vezes a mulher ela se sente, como você falou, psicologicamente abalada e ela tem medo de denunciar, porque na cabeça dela ela vai ser a vítima. O julgamento que você tem, muitas vezes até dentro de casa, ele é o mais cruel que existe. Então, assim, acaba influenciando nos dados, nos números que nós temos atualmente sobre esse tipo de prática, né? Seria, então, medo de denunciar, vergonha, se sentir culpado, acho que isso influencia muito. Entendi, doutora, é perfeito. Então, assim, voltando um pouquinho, eu lembrei de uma coisa agora, para esse caso de Goiás especificamente, que o suspeito está alegando que ele não tem culpa, que o celular dele foi hackeado, o computador, e ele não foi ele quem fez aquela coação. Isso também, gente, faz a gente refletir sobre a nossa responsabilidade, como a senhora bem falou, porque você ter uma conta, um perfil numa rede social é uma coisa de responsabilidade sua. Então, se você deixa uma conta aberta no celular, no computador, você tem que ter cuidado, porque se alguém utilizar desse seu perfil para cometer um crime como esse, quem vai ser responsabilizado é o dono do perfil, né? Exatamente. Então, eu não sei se por coincidência, semana passada eu reencontrei um amigo e ele me falou justamente algo parecido. Que ele fechava a janela do Facebook, né, ali da janela do computador, e achava que estava encerrando a conta, só que o Facebook ficava aberto. E no horário que ele não estava no trabalho, 2 pessoas utilizaram a conta dele e fizeram paquera com várias mulheres. Inclusive, quando ele ficou sabendo, as mulheres do local de trabalho dele estavam tratando ele diferente. Então apareceram mulheres no perfil dele, convidando ele para sair, ele sem entender nada. Foi aí que alguém mandou um print da conversa e ele verificou o horário que ele realmente não estava na empresa e conseguiu se desculpar. E até então foi um gracejo, foi uma paquera, mas se essas pessoas com má índole, né, que utilizaram a conta dele, cometessem um crime desse, por exemplo, esse meu colega ele ia ser responsabilizado. Inicialmente, né? Sim. Até provar
Até né? que ele provasse que não foi ele que utilizou, mas inicialmente a responsabilidade seria dele. Né? E aí você tocou num assunto agora há pouco, numa questão agora há pouco, que internet é terra sem lei. Eu acredito que já foi mais. Né? Assim, de 2018 para cá, a gente pode perceber que as pessoas que têm essa conduta de lançar, de compartilhar imagens de cunho pornográfico, elas já podem ser responsabilizadas. Né? Porque a lei trazida em 2018, ela responsabiliza inclusive quem compartilha. Então, todo mundo é responsabilizado, né? Agora sim. E aí a senhora tocou nesse assunto, eu queria até chamar, não é muito assim na parte do estupro virtual e nem da vingança, da pornografia de vingança. Mas essa lista, doutora Vanessa, que saiu aí recentemente aqui nos grupos de WhatsApp, né? A princípio aí um grupo de homens se reuniu e relacionou o nome de mulheres, que seriam mulheres fáceis, né? Mulheres assim, promíscuas, na opinião deles. E aí inseriu ali o endereço de Instagram, WhatsApp, na intenção de difamar aquelas mulheres, né? Uhum. E aí a lista rodou, teve repercussão, e em resposta a essa lista, dizem que um grupo de mulheres também aqui de Porto Velho deu um troco ali, fez uma lista de homens daqui de Porto Velho, né? Que cometem esses crimes também, que cometem abuso sexual, violência doméstica, estupro. De alguns lá até que eram acusados de ficar com mulheres menores de idade. Então, nesses casos, doutora, a pessoa que cria a lista, ela é responsabilizada, a pessoa que compartilha é responsabilizada e a pessoa que está inserida também é responsabilizada? Eu acredito que sim, vai ser apurada. É claro que se cai nas delegacias, no Ministério Público, esses crimes, essa imputação de crime, ela vai ser apurada, né? Mas, assim, as pessoas que estão elaborando essas listagens e compartilhando essas listagens, elas vão sim ser responsabilizadas criminalmente nos crimes contra a honra, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Então, como eu falei inicialmente, a grande maioria das vítimas são mulheres, mas pode acontecer com os homens também. Com os homens, né? Então, assim, se você recebeu essa lista, não repassa. Porque eu creio que a Polícia Civil já está investigando, identificando essas pessoas, até mesmo os criadores, né? Exatamente. Dessa lista, e vão ser responsabilizados. Então é uma coisa muito séria. Não repasse. Eu cheguei a ver essa lista assim, eu achei que era até brincadeira, porque é uma lista muito grande. 150 pessoas, né, 150 nomes nessa lista, né? E aí, doutora Vanessa, assim, pediram para a senhora explicar, né? Foi uma pergunta. A diferença entre estupro, a importunação sexual e o assédio sexual. Certo. Então, o assédio, ele requer um status acima, né? Tipo, um chefe, por exemplo, ele assedia alguém do seu trabalho que tem um cargo mais elevado. A importunação é aquilo que a gente vê geralmente no carnaval, né? O carnaval é aquela passada de mão, mais engraçadinho, né? Engraçadinho, aquele beijo roubado. Isso é importunação sexual. O assédio, como eu falei, ele requer uma posição acima daquela pessoa. E você falou outra coisa? O estupro. O estupro, ele é caracterizado mediante grave ameaça, né? Ele precisa de uma conduta realmente lesiva, que vai te pegar e vai... Então, assim, por isso que hoje se tem o estupro realmente dito e o estupro virtual, que ele não vai necessitar do toque, da aproximação. Da aproximação. Mas o estupro, enfim, ele necessita de uma grave ameaça, né? De uma... sempre o contato físico. Entendi. E o virtual não, só o constrangimento mesmo. Obrigar a pessoa a fazer algo que ela não queira, né? Com a coação ali. Isso, o constrangimento vai se caracterizar dentro do artigo que define o estupro no constrangimento, né? Porque através de uma chantagem, ela está constrangendo alguém a realizar aquele ato. Entendi, perfeito. Então, eu faço essa pergunta porque essa semana, assim, eu compartilhei uma conversa do Messenger e várias mulheres me mandaram prints de conversas semelhantes, de perfis de homens que olha ali, a mulher tá no Facebook e fica mandando mensagem: oi gatinha, oi, bom dia delícia, e ali insistindo, essa insistência. Então, essa como é que se diz assim,
essa insistência dele em querer ter alguma coisa com essa mulher, mesmo ela demonstrando que ela não quer, seria então importunação sexual, né? Seria. E a partir de que momento essa mulher pode... A partir do momento que ela disse não, eu não quero, né? É claro que por meio do Facebook, do WhatsApp, a gente tem a facilidade de bloquear. Isso. Não é? Mas digamos que pessoalmente você não consiga bloquear e aí vem aquela passada de mão, né? E aí vem aquele beijinho no carnaval que você vai passando e vai... Nunca aconteceu comigo, mas você sabe que é muito comum. Acontece muito mesmo, né? Isso. Às vezes a mulher, ela bebe um pouquinho a mais, fica ali, né, mais tímida, mais retraída, o cara aproveita pra importunar a mulher. Então tá, doutora Vanessa, é perfeito. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer que realmente é um quadro de excelência que a gente precisava, né? E que você continue esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Obrigada, doutora Vanessa. A gente está iniciando hoje, esse é o programa piloto, digamos assim, né? Do nosso projeto Ela por Elas, né? Aqui a gente vai trazer mulheres empreendedoras, advogadas, psicólogas, assim, vamos trazer oficinas, né? Para ensinar essas mulheres a algum ofício. Então, assim, eu, inclusive, assim, peço a vocês sugestões de pauta, podem me procurar no WhatsApp, no Facebook, aqui no Messenger. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite para o nosso grupo de WhatsApp, que já está aí com 50 mulheres, né? A gente tumultua ali o grupo, então no grupo tem feirante, tem produtora rural, tem psicóloga, a gente acaba divulgando a colega que faz unha, a colega que faz cabelo, porque nesse momento a gente realmente precisa se unir. E aí, esse bate-papo, ele é parte desse projeto, né, para ajudar essas mulheres. E quem quiser participar do WhatsApp, pode me chamar no Messenger, ou então coloca no comentário mesmo que a gente vai fazer contato, tá bom? Então, doutora Vanessa, eu acho que a gente esgotou o assunto, deu pra falar bacana, né? Não sei se tem alguma pergunta aqui no Messenger, nos comentários. Ó, a Mayara tá falando assim, ó, é um tema de extrema relevância, né? Caroline, muito bom esse tema. A Juliana Vilar falando, muito bom esse tema, é pouco divulgado, porém nesses tempos de rede social, muitos casos acontecendo, foi o que a gente falou. A Laís Cristo, psicóloga, super interessante. Sobre a live de segunda-feira, né? Eu tive diástase na gestação e estou em tratamento. Muitas mulheres não sabem, né? Então, gente, foi isso, tá? Eu acho que deu pra gente conversar bacana, né? E a Rai Duarte tá mandando um oi aqui, a Lucinete tá me lembrando. Deixa eu ver aqui a Rai. Então, Rai Duarte, um oi pra você também, boa tarde. E assim, gente, muito obrigado pela audiência, tá? A live vai ficar disponível, compartilhe com mulheres. A gente sabe que esse horário o pessoal tá trabalhando, então se você puder compartilhar para mais tarde alguém puder assistir, tá bom? E a gente fica à disposição. Muito obrigada, a gente transmitiu no Facebook e hoje também no Instagram, tá? Muito obrigado e boa tarde.